Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para vocês, para a sua família. Creio que é uma oportunidade dada por Deus para que nós cresçamos juntos, meditando na palavra. E hoje eu gostaria de falar com vocês Romanos 15, verso 4. Romanos 15, verso 4. Vamos falar sobre este livro aqui, olha. Faça algo extraordinário. Faça algo diferente. Chame a atenção do Senhor com a sua atitude, tá bom? Muito legal esse livro, tá? O que mais? Eu tenho certeza que você vai ser edificado nestes congressos que vamos ter agora, Entre Lençóis, também Segredos do Coração, tudo em abril, com um preço altamente acessível, o congresso aqui na Igreja Aliança Radical. Olha quantas coisas boas. Temos também os livros infantis, que você pode encontrar também no Supermercado BH, você pode encontrar na Livraria Leitura e em várias livrarias evangélicas. Muito legal, para o pai sentar com o filho, colorir os livros. E o Seminário Teológico Iruni, que não nos cansamos de falar, e também do Colégio Batista Getsemane, onde ajudamos você na formação do caráter do seu filho, sempre baseado que menino é menino, menina é menina e que Deus nunca erra. É o que está na palavra de Deus. Se quiser uma escola que auxilie você na educação, no desenvolvimento do caráter do seu filho, na masculinidade, na questão do menino que é homem e a menina que é extremamente feminina, nós queremos ajudar você na educação dela, na formação dela, para ela ser uma garota que te dê prazer na juventude, na universidade e até a velhice, conforme a Bíblia. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele, ficará firme, tá bom? Então olha aí esta chamada que você vai ver no início e no fim desta programação. Estamos repetindo as chamadas 2 vezes para que você possa anotar. Lembrando que Segredos do Coração, também o Entre Lençóis, as inscrições estão abertas e já não temos tantas vagas. Então ligue hoje, ao assistir esse programa, tá bom? Vamos lá então. Atenção, líderes, pastores e ministros. Vem aí, Congresso Segredos do Coração 2022 Getsemane. Dias 21 e 22 de abril na sede campestre da Igreja Batista Getsemane. Nossos convidados: Jorge Linhares, Daniel Fialho, Hernandes Dias Lopes, Robert Dodô, Paulo Mazzoni, Ismael Luz, Wesley Charles e muito mais. Congresso Segredos do Coração 2022, de 21 a 22 de abril na sede campestre Getsemane. Informações, inscrições e hospedagem, ligue na Secretaria da Igreja, 31 3448 9898. Atenção, casais casados! Está chegando o Congresso de Casais Entre Lençóis 2022, de 8 a 10 de abril na sede campestre Getsemane. Preletores: Jorge Linhares, Daniel e Cristina Fialho, Robson e Tati Monteiro, Jaelson e Benaia Vieira. Convidados especiais: Silmar Coelho e Cláudio Duarte. Informações 31 99808 3632 ou acesse @Congresso Entre Lençóis. Realização: Ministério com Famílias e Igreja Batista Getsemane. Agora as crianças vão aprender se divertindo com vários livros de historinhas super interessantes que o pastor Jorge Linhares ilustrou para pintar ou colorir. 7 erros do gigante, a derrota de Golias e a vitória de Davi. Cavando poços, a importância de nunca desistir. Campo de lentilhas, defendendo o campo dos soldados filisteus. Quem é você, águia ou galinha? Vem com Josué lutar em Jericó, a vitória de Josué e o povo de Israel. Você também pode aplicar essas tarefas de pintura e aprendizado em suas atividades na escolinha com as crianças. Aproveite para adquirir os kits com 5 livros a preços promocionais. Ligue na editora Getsemane, 31 3491 2266
ou editoragetsemane.com.br. Editora Getsemane, livros cristãos que transformam vidas. Algo que me chama a atenção na Bíblia é esse texto que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito a fim de que pela paciência, pelo exemplo, pela história, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então esse título aqui é muito importante, porque a história de alguns homens, a história deles se encontra na Bíblia. Porque a história dele é uma história que podia ser copiada. Não só poderia, como é um incentivo para que nós as copiemos. E eu falo sobre cada personagem, é um livraço. Ele é pequeno, mas os grandes perfumes, os perfumes muito caros, não são vendidos em litros, 200 ml, 1000 ml, não tem. São pequenos frascos. E aí isso aqui, eu abordo esse aspecto. Faça algo extraordinário. Vamos ver? A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, que nós devemos imitar a fé deles. Então vamos ver Noé. Olha o que diz em Gênesis 8 e 9. Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Por que Deus pediu a Noé para construir uma arca? Imagine a dificuldade se não foi necessária uma intervenção divina. Imagine a luta sem serraria, sem maquinário, pelo amor de Deus. É certo que Noé tinha uma força especial, Noé é certo que ele tinha uma força gigantesca, não tinha cigarro, não tinha poluição, não tinha germe, vírus, bactéria como nós temos hoje, né? Então ele certamente tinha uma força descomunal, mas as árvores eram troncos, nunca deixaram de ser troncos, né? Os rios eram rios muito violentos, tudo muito forte, mas Noé obedeceu. Ele andava com Deus no meio de uma geração perversa, pervertida. E ele recebe uma incumbência de construir uma arca. Meu Deus! Por quê? Porque ele fez algo extraordinário. Ele andava com Deus. Não está escrito aqui que o Pedro, o João, o Wellington, todo mundo andava com Deus. Está escrito que Noé andava com Deus. Era algo ímpar. É como hoje. Você na sua casa, na sua família, você anda com Deus. Então você vai ser destacado, distinguido entre seus irmãos, porque você anda com Deus. Noé, então, fez algo extraordinário. O que é extraordinário? Acima da média, diferente do que todos faziam, ele andava com Deus. Uma outra pessoa que a Bíblia fala que fez algo extraordinário e por isso ele se tornou pai das nações, pai da fé. Abraão. Abraão fez algo extraordinário. Ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele e ele sai da sua terra, né? Ur dos caldeus, sai dali e vai para uma terra onde Deus ainda não tinha lhe mostrado. Deus disse: sai da tua parentela, obedeça por etapas. Aqui está um segredo da obra de Deus. Você não precisa obedecer tudo de uma vez. Comece com aquilo que Deus te pede hoje para fazer, né? Aquilo que é necessário. Abraão, hoje, Senhor, sai da tua terra, saia da tua parentela, larga esses parentes seus que eles estão travando a sua vida, estão prejudicando você. A Bíblia diz que Abraão saiu. Olha que maravilha. Então é isso que é o extraordinário. Disse o Senhor a Abrão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei.
De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. A profecia era ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o verso 4, que é o extraordinário. Partiu, pois, Abrão como Deus lhe ordenara. Que maravilha! É esse o segredo da vida cristã. Tem gente, o que eu vou ganhar? O que eu vou perder? E não obedece. Abrão ainda não era Abraão, ele ainda era simplesmente o pai de uma família, filho de um homem. E agora Deus acrescenta um A e ele se torna pai de nações, pai das nações, pai de milhões e milhões de pessoas. Algo extraordinário. Vamos ver outro? Josué e Caleb, 2 jovens príncipes, guerreiros de Deus, receberam uma ordem de espiar a terra. Viviam longe, afastados, saindo do Egito, nasceram no Egito, mas agora eles iriam espiar a terra. Ou nasceram no deserto, entre o Egito e a terra prometida, entre Israel. E ali eles são constituídos príncipes. E eles vão agora conhecer Canaã. Chegando em Canaã, viram que a terra estava com gigantes, com homens grandes, né? Olha, depois disso, disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Neste deserto cairá o vosso cadáver. Olha Deus falando, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Olha que coisa terrível. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que faria com que vocês habitassem nela. Somente Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por quê? Porque eles acreditaram no poder de Deus. Então foi algo extraordinário. Eram 12 príncipes, cada um de uma tribo. Mas o que eles fizeram? Quando viram os habitantes de Canaã, eles temeram e ficaram ali como que acovardados. Aí Josué e Caleb deram um grito, fizeram algo extraordinário, né? E Josué e Caleb recebem a confirmação de Deus, a chancela, o passaporte de Deus. Vocês dois entrarão na terra prometida. Os demais morrerão no deserto. Que coisa tremenda, né? Então vale a pena você fazer algo extraordinário. Deixe-me falar de outro homem. Vou falar de Daniel. Tá? Você vai ver na Bíblia que as histórias todas, elas são histórias de pessoas que saíram da rotina, que fizeram algo diferente. Daniel, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Dentre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que coisa tremenda! Estes jovens foram para a Babilônia. Na Babilônia, no meio dos ímpios, eles prevaleceram. Eles não se acovardaram, não adoraram imagem de escultura, não se prostraram. Por isso que a história deles está na Bíblia. Então você vê a história de Daniel, você vê a história de Jairo, a história de Zaqueu. Fenomenal a história de Zaqueu, um homem rico, um senador, sobe numa árvore, que quando vamos em Israel, tem lá uma árvore milenar, logo em Jericó, onde as pessoas tiram fotos, onde nós tiramos fotos, onde compramos tâmaras, muito legal. Então, a história. Eu vou te contar um segredo aqui. Eu era um jovem de aproximadamente uns 16, 17 anos, estava em um culto,
tá? Um cultão ali na Igreja Batista da Floresta e aquela coisa. E na hora que eu estava indo para casa, passava o último ônibus para o meu bairro, que era o bairro Guarani. O último ônibus passava tipo meia-noite, né? Que saía do centro, então 00:10 ele passava. Eu sei que este dia foi marcante na minha vida. Eu saí do culto, que era uma meia vigília, tipo 15 para meia-noite. Quando eu estava indo para o ponto de ônibus, eu jovem, já fui bem jovem, né? E eu fui, e na hora que eu passei, eu escutei um batuque de centro de macumba. Eu passei em frente, mas eu estava mirando o ponto de ônibus, porque daí a poucos minutos o último ônibus viria. Ah, meu Deus! Mas quando eu distanciei uns 50 metros daquele centro espírita, o Espírito Santo falou: volte e pregue lá dentro. Pregue a palavra de Deus. Eu era um jovem, né? O resultado foi que eu fui para o ponto do ônibus, mas queimou tanto minha alma, meu coração, que eu acabei voltando e entrei no centro espírita. Devia ter mais ou menos uns 100 jovens de camisa branca, né? Uma camisa branca que era padrão dele. Eles devem ter feito uma programação para que meia-noite eles se consagrassem. E o Espírito de Deus me disse: entre lá. Ali eu não sabia quando eu estava fazendo, era algo extraordinário, fora do comum, sozinho. Eu não tinha 3, 4 pessoas para que juntos nos fortalecêssemos, como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu era o Daniel, eu era o sozinho, eu era um José, eu era um Zaqueu, né? Eu era o cego de Jericó que gritava sozinho. São as histórias extraordinárias. E aí eu entrei no centro e gritei: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E gritei bem forte: Jesus ama vocês. Eu disse uns 100 jovens, fora adultos. Era um galpão grande. E aí eles pararam de tocar e, lógico, pensaram que entrou um doido ali dentro, um possesso. Mas eu estava cheio do Espírito Santo. Eu entrei pela entrada, e logo quando eu falava e gritava o versículo bíblico, eles fecharam a saída, natural. E aí eu acabei de falar e disse: Jesus ama vocês, Jesus morreu por vocês e Ele está vivo por vocês. Gritei bem forte, com a melhor voz que eu tinha, com o maior tom de voz que eu tinha. E aí eu saí dali, eles foram abrindo e eu passei. Eu já encontrei dezenas de jovens que disseram: eu me converti um dia quando um rapaz entrou lá naquele lugar, tal, no centro estava. Eu já escutei vários testemunhos, porque era próximo da igreja onde eu frequentava. Eu sei que isso foi marcante na minha vida. E eu criar pombos e nunca vender um pombo, nunca comer carne de pombo, nunca negociei. São coisas extraordinárias ao seu alcance. Faça algo extraordinário. Peça esse livro. Você vai ver, as histórias bíblicas são todas de pessoas que fizeram algo extraordinário. Deus te abençoe, te guarde e vamos caminhar firmes com Jesus. E vamos para Israel, hein? Vamos para Israel. Ligue para o Luiz. Qual que é o telefone do Luiz? 9130 2717. Vamos lá, eu já fui mais de 30 vezes e vamos chegar a 50 vezes antes de Jesus buscar cada um de nós, em nome de Jesus. Um beijão. Atenção, líderes, pastores e ministros. Vem aí, Congresso Segredos do Coração 2022 Getsemane. Dias 21 e 22 de abril na sede campestre da Igreja Batista Getsemane. Informações, inscrições e hospedagem, ligue na Secretaria da Igreja. 31 3448 9898.